Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje, você já sabe, é dia de seguir adiante aqui na jornada pelo Conan 2D20, Conan RPG. Livrão que a gente está destrinchando aqui capítulo a capítulo, sempre com o objetivo de identificar o que for mais importante, mais interessante, para dar uma ideia geral do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você chegou agora e quer sim saber mais sobre o Conan RPG, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todo o nosso material a respeito desse jogo. E depois, se você curtir e quiser continuar na jornada junto com a gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal e está acompanhando os vídeos conforme eles vão saindo, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo. Entramos aqui no capítulo 7, Feitiçaria. Como é que funciona aí os poderes sombrios e ocultos aqui no sistema do Conan 2D20. Vou começar lendo um trechinho aqui do livro para a gente poder ir entendendo melhor e fazendo os nossos comentários, beleza? Se liga aí. Feitiçaria é um caminho terrível para o conhecimento e o poder, embora este último seja o que a maioria dos praticantes busca. Essa trilha corrompe o âmago do praticante, pois exige negociação com demônios, deuses e monstros, cada um com exigências horrendas que precisam ser cumpridas. Como resultado, a feitiçaria não é uma resposta rápida e absoluta para qualquer questão. Não faz mover nenhum moinho, não colhe nenhum grão e não substitui nada mundano, pois não há nada mundano na feitiçaria. Envolta por mistério, perigo e o poder bruto das trevas exteriores, a feitiçaria é estudada por poucos, dominada por menos ainda e temida por todos, exceto pelos que não se importam com mais nada. Ou seja, de uma maneira geral, a gente já pode entender, por esse primeiro parágrafo aqui, primeiro, que a feitiçaria é algo difícil, que a feitiçaria é algo raro, né? Não está ali disponível para qualquer um. E terceiro, que ela é uma ferramenta que vai causar, em última instância, a destruição, ou o enlouquecimento, ou algum prejuízo para o seu usuário, além de provocar o temor ali da população em geral, da população comum. Esses princípios, ou essas características aqui, vão nortear o resto do capítulo e vão, de fato, tornar a feitiçaria, a magia, algo complexo, um pouquinho em termos de sistema, e também difícil, né, para o personagem ali sobreviver durante muito tempo. Pelo menos eu imagino dessa forma, né? Estou entendendo dessa forma. Mas ainda assim, esse capítulo é um capítulo que ele meio que me dividiu um pouco, porque tem coisas que eu achei muito interessantes, que eu gostei muito, e outras que nem tanto. Mas aí varia de cada um, né? Enfim, eu vou tentar também, como sempre, aqui dar aquela ideia geral para vocês, né? E aí cada um vai tirando as suas próprias conclusões a respeito do material, beleza? Então, olha só, pessoal, o primeiro tópico que o livro vai trazer aqui, que o capítulo vai trazer, diz respeito às tradições da feitiçaria. Aqui, basicamente, vão ser, entre aspas, aqui, os tipos de feitiçaria, os ramos da feitiçaria, ou alguma coisa nesse sentido. Eu vou ler um trechinho aqui do livro e também um pouquinho da descrição de cada uma dessas tradições. O livro vai trazer aqui 6 tradições, só para vocês terem uma ideia geral do que o livro quer dizer. Olha só. Cada descrição das tradições inclui os feitiços geralmente usados por integrantes da tradição, uma escolha provável de patrono e as perícias que esses feiticeiros preferem enfatizar e os comportamentos e atitudes em geral. Isso é o que está contido, vamos dizer assim, em cada uma das tradições. E quais são elas? Vamos lá. Primeira, feitiçaria ocidental. Praticantes de feitiçaria nos reinos iborianos centrais, como Aquilônia, Nemédia, Beritúnia, Ofir, Codos, Coríntia, Argos e Zíngara, geralmente aprendem sua magia através da tutelagem tradicional, com um feiticeiro mentor patrono ou fazendo pactos com diversas entidades sobrenaturais. Eles preferem focar em magias como, aí vai dizer aqui magias que vão estar descritas mais lá na frente, tá? Invocar horror, viagem atavística, aplacar os mortos, suscitar os mortos, etc e tal. Feiticeiros ocidentais geralmente são bastante versados em alquimia e na manufatura de encantamentos menores. São os mais propensos a utilizar aspectos de pantomima para disfarçar a verdadeira natureza e extensão de seus poderes. E normalmente se cercam de livros e pergaminhos, buscando artefatos mágicos e rituais esquecidos para aumentar seus poderes. Basicamente é o que ele vai trazer ali daquela tradição. E as descrições são curtas mesmo, tá? Ele não vai voltar a esse tema no resto do capítulo. É só para você ter aquela ideia geral e, claro, construir em cima disso, né? E aí ele vai falar sobre as outras todas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler mais trechinhos de cada uma delas, tá? Feitiçaria oriental. Feiticeiros do Oriente, especialmente de Kitai e Vêndia,
possuem tradições antigas e duradouras, com exigências rigorosas para a admissão e raramente compartilham seu conhecimento com estrangeiros ou amadores. Também são excelentes alquimistas e utilizam diversas técnicas como mesmerismo e astrologia para aumentar a eficácia e amplitude da sua feitiçaria. Outra tradição, teurgia. Essa é a magia dos deuses, feitiçaria cujo poder, acredita-se, emana de fontes divinas, agraciada aos mortais apenas por ordem divina. Muitos feiticeiros dos reinos ocidentais também praticam essa forma de magia em seu papel de sacerdotes, e é comum que onde quer que eles estejam, existam igrejas ou cultos bem estabelecidos. Outra, xamanismo, praticados nos reinos negros e seus vizinhos ao sul de Estígia, assim como no norte, nos ermos pictos, o xamanismo é uma tradição antiga de uma era pré-civilização, que lida com a comunhão com espíritos ancestrais, invocar feras e criaturas monstruosas e até mesmo lançar maldições nos inimigos. Bruxaria, outra tradição. Esta forma de magia é tão sutil quanto comum, conhecida por toda a era boreana, apesar de nem sempre ser identificada como tal. Como o xamanismo, bruxas aprendem suas artes mágicas com outras bruxas, sejam uma anciã ou parte de um coven. E a última tradição que ele vai trazer aqui é a magia aquerontina. Esta forma, há muito desaparecida de feitiçaria, não está completamente esquecida e só pode ser aprendida pelos feiticeiros mais audazes e talentosos, dispostos a buscar fragmentos de conhecimento perdido ou barganhar com poderosos fantasmas dos reis feiticeiros aquerontinos. É uma magia de escala muito difícil de ser usada na era boreana, e um feiticeiro com magia aquerontina ao seu dispor é uma força a ser temida. Aí ele dá essa visão geral, né, sobre cada uma das tradições, mas até onde eu consegui perceber, por exemplo, isso não vai influenciar nas listas de magia. Você vai ter uma lista de magia geral, eles dizem aqui, né, os tipos de magia que tem mais afinidade, né, com cada uma dessas tradições, mas em princípio eles não limitam, né? Você pode escolher a magia que o seu personagem quiser. Claro, as magias vão ter um custo, elas podem ser mais poderosas, menos poderosas, elas podem ser mais difíceis de você conseguir ter acesso ou não, né? Mas de uma maneira geral, existe uma lista única ali que, em princípio, não tem restrição vinculada à tradição. Seguindo adiante aqui, o próximo tópico é um dos que eu mais gostei aqui desse capítulo, que ele vai tratar justamente do repertório do feiticeiro. Eu achei isso aqui muito legal, muito divertido e, na minha opinião, encaixa muito bem com a questão da feitiçaria na era boreana, que, como a gente viu, né, é algo perigoso, é algo difícil e que tem um custo elevado para os seus praticantes. Então, resumindo aqui a história, o que essa seção do livro quer te dizer? Você não precisa resolver tudo com magia. Usar magia é difícil e é custoso. Você tem uma série de outras ferramentas, né, você feiticeiro, que podem ser tão úteis ou até mais úteis, mais interessantes do que o uso da magia em si. E aqui ele vai descrevendo algumas dessas ferramentas, né? Então ele começa aqui falando justamente da questão da sabedoria. Você pode parecer muito mais sábio do que você realmente é, né? Então isso vai, se não te traz nada de poder, vamos dizer assim, poder bruto, isso pode aumentar a sua aura de mistério ao seu redor, você pode parecer muito mais sábio do que você é, você pode cobrar por informações que são completamente falsas, mas ninguém vai saber que são. Enfim, é toda aquela mise-en-scène, toda aquela firula. Outra questão, alquimia e manufatura. Isso aqui é bem interessante e tem reflexos de sistema. Tem uma coisa que o livro chama aqui de encantamentos menores, que, entre aspas, aqui seria ciência, que aos olhos, né, da população da era boreana é magia. Então você pode, através de alquimia e manufatura, conseguir produzir efeitos maravilhosos, efeitos mágicos, que na verdade são ciência, e isso também, né, vai contribuir para que as pessoas te vejam como um mago, como alguém, um feiticeiro muito poderoso, né? Então aqui, olha, eu vou só exemplificar aqui, ele vai trazer um pouquinho mais na frente a lista desses encantamentos menores. Então, olha só para vocês terem uma ideia. Pó explosivo, né? Pó combustível, né? Que é pólvora, né? Trocando em miúdos. Pó cegante, um pó ou areia fina que é arremessado nos olhos. Líquido inflamável. Vidro upa, resina transparente endurecida da árvore upa, transformada em vidro, que pode servir tipo como uma espécie de armadura, esse tipo de coisa. Tecido reforçado, tecido ou armadura de tecido, né? Endurecido com a seiva, né? Talismã, o item mágico feito com um efeito especial para o usuário. Pólen de lótus, diversos preparados da famosa flor de lótus, usado para vários fins. Então tudo isso é considerado aqui em termos de sistema encantamentos menores, que no final das contas são
ciência, né? São ciência, né? Antes da ciência existir, vamos dizer assim, né? Eu vou ler aqui um trechinho que dá uma resumida boa nessa questão da alquimia e da manufatura em termos de sistema. Olha só. A perícia à alquimia pode ser utilizada por qualquer personagem, mesmo um que não seja um feiticeiro. A maioria dos encantamentos menores encontrados nos mercados é feita por alquimistas praticantes como esses, que fazem tais itens para venda e não estão interessados na busca de conhecimento superior ou mais poder. Qualquer personagem com a perícia à alquimia pode fazer qualquer encantamento menor disponível à venda. Essas substâncias e bugigangas são muito mais fracas quando comparadas às feitas por um feiticeiro de verdade, mas ainda são capazes de impressionar aqueles que não são treinados nessas artes. Todos os alquimistas e feiticeiros sabem que muito do que as pessoas comuns veem como feitiçaria é apenas a aplicação básica de ciência e enganação. O verdadeiro feiticeiro negocia com poderes muito além da compreensão da maioria dos mortais e paga um preço muito maior por isso. Então, assim, é aquela história toda, juntando com a sabedoria que eu falei antes. É você criar essa percepção nas pessoas que você, de fato, é muito mais poderoso e usa magia para muitas coisas, quando, na verdade, não é de fato magia. São só esses truques. Seguindo adiante, e para a gente fechar essa parte aqui do repertório, né, do feiticeiro, outras duas características que o livro vai apontar aqui são a persuasão. Aqui eu vejo mais aquela questão do mago que atua como conselheiro, né, como vizir ou alguma coisa assim. É você conseguir perceber a arte de persuadir, de convencer as pessoas a fazerem o que você quer. Isso também é muito importante. Então, ao invés de você utilizar um feitiço, por exemplo, aqui, que eu nem sei se tem, para controlar a mente de alguém, vai ali no papo, vai ali no convencimento, demonstre toda a sua sabedoria e se torne alguém indispensável ali. Então, você vai conseguir muito mais do que, de repente, utilizando um feitiço. A ideia geral é essa. E, por fim, a gente vai ter aqui, olha, o domar animais e sobrevivência. Então, como o livro coloca aqui, é muito mais fácil do que você conjurar uma besta para lutar por você e tal, é você saber onde vive um animal perigoso e o que você precisa fazer ou para domá-lo ou para conseguir controlá-lo de uma maneira mundana mesmo. Então, por isso que a questão do domar animais, da sobrevivência, o uso que é medicinal ou venenoso que alguma planta tem e tal, isso tudo, com uma certa dose de criatividade, você pode transformar ali num truque mágico, né, e aumentar cada vez mais a sua fama enquanto um mago poderosíssimo. Só isso tudo lembrando, só para fechar aqui, que é a questão, que a magia é difícil, é custosa e é perigosa. Então, essa ideia do feiticeiro, que não é de fato tão poderoso assim, magicamente, mas faz, né, cria toda uma cena ali para que ele pareça, né, ser um grande poder, eu acho esse tipo de jogo muito interessante. Só para fechar essa parte e a gente seguir adiante, na seção dos encantamentos menores, né, além da lista aqui que eu li para vocês ainda agora, ele vai ao longo das páginas descrever, né, com mais detalhes, né, e mais características de sisteminha, né, cada um desses encantos menores, como é que funciona, como é que você faz para preparar, né, esses encantamentos menores. Basicamente vai envolver ali um teste de alquimia, tem a questão dos ingredientes, alguns ingredientes são simples, aliás a maioria é simples, alguns são mais raros, você pode precisar de alguma pequena missão para encontrar algum deles. Ele vai trazer também, olha, inclusive, uma regra simplificada aqui para ingredientes, que você não vai precisar ficar anotando tudinho e tal. Enfim, ele te apresenta aqui sugestões de como você pode simplificar isso, porque no final das contas, o que vai servir para a história em si, a não ser que você queira fazer uma história muito detalhada ali e tal, de como é que você conseguiu cada coisa, a ideia geral é você conseguir fazer, né, o encantamento menor e utilizá-lo em algum momento relevante do jogo. Então, nesse ponto, o livro faz tudo para simplificar e te ajudar nesse sentido. Avançando aqui no capítulo, ele vai ter aqui, olha, um tópico falando sobre a feitiçaria enquanto perícia, né? Então ele vai falar um pouquinho aqui, vai trazer os talentos, isso aqui vai funcionar exatamente igual aos talentos que a gente comentou lá no início do livro, tá? É o funcionamento. Ele só deixou para apresentar essa lista toda aqui por uma questão de, sei lá, pertinência temática. Então ele vai ter aqui a descrição de cada um dos talentos, qual vai ser o efeito, o que você precisa, se tem algum custo. Então todo o funcionamento mecânico dos talentos de feitiçaria vai estar aqui nessa parte do livro, tá? E aí o próximo ponto relevante é a questão da patronagem. Essa parte aqui foi a parte que eu achei mais ou menos, que eu não gostei muito, não pela ideia em si, mas algumas coisas que o livro apresentou aqui eu achei meio esquisitas. Então assim, pelo menos na minha interpretação, tá? Vocês podem encontrar outras maneiras de utilizar isso no jogo, ou ao ler o texto aqui, entender de outra maneira, mas enfim, de uma maneira geral, qual foi a impressão que eu fiquei? O que o livro traz aqui?
Ele vai dizer, basicamente, que todo feiticeiro ele vai precisar de um patrono, de um mestre, de um professor, né, para poder avançar, para poder progredir nos seus conhecimentos. E quem é esse professor? Aí ele pode dizer que tem diferentes possibilidades. Pode ser um professor humano, um outro feiticeiro, né, como a gente comentou até aqui, quando estava falando das tradições. Pode ser alguma criatura, pode ser algo sobrenatural, né, um demônio e tal, esse tipo de coisa. Mas ele diz que esse patrono é necessário, né, para que o personagem feiticeiro consiga progredir. E isso vai se dar através de barganhas, através de uma demanda, né, um preço a pagar, que vai variar de acordo com a situação e tal. Até aí, tudo bem. Aqui a gente vai ter também uma série de mecânicas, de testezinhos para tudo, tá? Algumas coisas que envolvendo esses testes aqui, eu acho que poderia ser resolvido de outra forma, até com uma narrativa, né, com uma pequena quest, alguma coisa assim, mas de novo, até aí questão nenhuma. O que mais me incomodou, vamos dizer assim, nessa parte, é uma coisa que ele coloca aqui, que é o seguinte: como o patrono ele é necessário para o personagem evoluir, se esse patrono morrer, o que é mais fácil, né, no caso de um humano, é como se o personagem feiticeiro ficasse com um bloqueio mental. E aí é muito difícil ele conseguir fazer a magia, às vezes ele simplesmente não consegue fazer a magia, até que ele encontre um outro patrono, tá? E aí consiga continuar progredindo. Então, essa relação necessária de sempre ter que existir um patrono é que eu achei meio esquisita, especialmente se a gente pensar num patrono humano. Porque ele diz assim, quando você descobre que o seu patrono morreu, você tem esse bloqueio mental. Então, em princípio, pela maneira literal como está escrito aqui no livro. Enquanto eu não souber, eu não vou ter esse bloqueio mental. Tá, sou até capaz de entender isso aí, mas não faz muito sentido, porque ele diz assim: mesmo que eu, feiticeiro, trame a morte do meu patrono, do meu mestre, como é razoavelmente comum em algumas histórias a gente vê, eu vou continuar tendo esse bloqueio mental, né? Eu só vou fazer o teste que vai ser um pouquinho mais fácil. E é um teste normalmente bem difícil. Então, essa parte eu achei meio esquisita e talvez até desnecessária. Se a gente pensar num patrono, numa criatura sobrenatural, provavelmente ele nunca vai ser destruído e você nunca vai ter esse problema. Mas se a gente está falando aqui de um patrono humano, eu não sei, eu achei meio estranho, não curti muito. Talvez eu precise reler aqui e de repente pensar um pouquinho mais sobre o assunto para entender as coisas de uma outra maneira. Mas em primeiro momento, assim, não me agradou muito essa ideia, esse conceito. Seguindo adiante, para a gente avançar aqui um pouquinho, vamos ter aqui o próximo tópico, conjurando um feitiço. Em termos de mecânica de jogo, como é que vai funcionar ali? Qual o teste que eu preciso fazer para conjurar um feitiço? Basicamente, vai envolver aqui uma ação menor chamada focar e um teste de feitiçaria. O livro coloca aqui que essa ação focar, ela não, basicamente, é muito difícil você falhar, né? Ela é uma ação automática, tipo uma concentração da vida, vamos chamar assim, tá? E você vai fazer o seu teste de feitiçaria. Eu acho que ele marcou isso aí, só porque, relembrando as regrinhas do jogo, ações menores você pode fazer só uma por turno. Então, em tese, você só pode lançar um feitiço por turno. Então, você vai realizar essa ação focar aí, que eu estou chamando de concentração, e fazer o seu teste de feitiçaria, vai pagar um custo de pelo menos 1 ponto de determinação, pode variar de acordo com o feitiço. Você vai gastar esse ponto mesmo que você falhe no teste, tá? Então se prepare, começam aí os custos. E aí, como é que eu vou interpretar o resultado dos dados, tá? O livro diz o seguinte: todo dado que você jogar, esse é o teste dos 2D20, tá? Só relembrando aqui. Então todo dado que você jogar que não for um sucesso, vai gerar uma complicação para você. Isso aqui é diferente do teste normal, do teste padrão, porque no teste padrão, você só vai gerar complicação para você se você tirar 20, tá? Aqui não. Se não é sucesso, automaticamente já vai gerar uma complicação para você. E se for 20 no dado? 20 vão gerar 2 complicações. Isso para representar o perigo da magia, né? A instabilidade. O mago, o feiticeiro, ele vai utilizar o poder, mas ele não tem um domínio completo do que pode acontecer. Essa foi a interpretação que eu fiz em relação a essa regra. Ou seja, só a última vez para reforçar, você vai jogar os seus D20s lá, se não for sucesso, já é complicação. E se você for azarado o suficiente para tirar 20 no dado, não vai ser só uma complicação. Vão ser 2 complicações por cada 20 que você tirar, tá? Lembrando aqui também rapidinho, tem aquelas artimanhas que você pode fazer para conseguir jogar mais D20, né? Até um máximo, salvo engano, de 5 D20. Então, dependendo da sua sorte ou do seu azar, a sua magia pode gerar, de fato, muitas complicações.
Seguindo adiante, e para a gente já ir encaminhando para o final do capítulo e deste vídeo, só mais alguns detalhes que eu acho importante de mencionar para vocês. Existe a possibilidade de fazer contrafeitiços, ou seja, o seu feiticeiro pode rebater, vamos dizer assim, um feitiço de outro. Tem algumas regrinhas básicas, por exemplo, ele precisa saber conjurar o mesmo feitiço que o outro está fazendo, precisa pagar o custo em pontos de determinação, né, como se ele fosse lançar o feitiço, e precisa poder ver a preparação ou a conjuração do feitiço. Nesse caso, quando a questão do contrafeitiço entra em cena, o teste se transforma numa disputa entre os dois feiticeiros, né, para ver se o que está tentando barrar, né, fazer o contrafeitiço, consegue. Só para deixar marcado isso. De resto, o que a gente vai ter daqui até o final do capítulo? Os feitiços, né? Então a gente vai ter aqui, olha, o formato e a descrição. Só aquela coisa básica. A descrição de cada um dos feitiços vai ter lá nome, né, a dificuldade, a duração, o custo para aprender e o custo para conjurar, né? Você vai pagar ali pontos de determinação, às vezes para aprender, às vezes para conjurar também, enfim. O gasto de ímpeto, o que vai causar ali, você pode usar ímpeto para dar um boost, né, vamos dizer assim, nos seus feitiços, né? Isso aqui é interessante, efeitos alternativos. O que significa isso? O Conan 2D20, ele tem uma lista aqui, daqui a pouco eu vou só ler para vocês terem uma ideia do que está disponível, tá? Essa lista, ela vai apresentar aqui 13 feitiços. Parece pouco, mas aí é que entra em cena essa questão dos efeitos alternativos. Cada um desses feitiços vai ter esse uso extra, vamos chamar assim, né? Às vezes um, às vezes dois, né? Pelo que eu olhei, assim, a maioria tem dois, que são outras maneiras de você utilizar, outros usos que você pode utilizar. Então, às vezes é o inverso, né, do feitiço normal, e às vezes serve para outros tipos de situações mais específicas, né? Usos alternativos. Então, na verdade, esses 13 vão se multiplicar em vários outros poderes, vários outros feitiços que vão estar à disposição aqui, né, dos jogadores, pelo menos aqui no livro básico, tá? O livro cita também suplementos, acho que tem um suplemento, o livro de Esquelos, que não sei se chegou a sair aqui, acho que não, mas talvez você encontre aí pelas internets da vida, que vai tratar só de magia, então lá com certeza tem muito mais coisa. Para a gente fechar aqui e só dar uma ideia geral para vocês dos feitiços que estão disponíveis, vou passar a vista aqui nessa lista, olha só. Aplacar os mortos, acalmar ou colocar espíritos para repousar, assombrar a mente, visões fantasmagóricas que assolam a mente de um inimigo, comungar com a natureza, convoca feras selvagens para servir e dar informação, invocar um horror, invoca uma entidade monstruosa das trevas exteriores para este plano. Desmembrar, causa dano físico ao corpo de um inimigo. Escravizar, subverte a vontade de outra pessoa para controlar suas ações. Forma de fera, transformar-se em uma criatura natural. Fúria dos elementos, fazer a própria terra atacar uma área ou estrutura. Graça dos deuses, conceder um feitiço aos deuses para a utilização deles. Peregrinação astral, visitar outros lugares em forma astral. Suscitar os mortos, prender um espírito de um falecido em seu cadáver reanimado. Veneno ao vento, usar as forças do clima para ferir ou atrapalhar um inimigo. E por fim, viagem atavística, projetar a percepção em eras passadas. Isso só para dar uma ideia geral, tá? Como eu disse para vocês, olha, várias, aqui até o final do capítulo vão ser só as descrições desses feitiços que eu acabei de ler para vocês e os seus usos alternativos, tá? Cada um com todos os detalhes técnicos de custo, efeito, duração, etc e tal. Então, de fato, apesar de parecer inicialmente pouco, eu acho que tem uma quantidade interessante, razoável ali de poderes para os feiticeiros. Até porque, como a gente veio falando aqui ao longo dos capítulos, ao longo do vídeo, né, ao longo desse capítulo, um bom feiticeiro, na verdade, ele vai se escorar muito mais naquele repertório extra magia, vamos chamar assim, né, do que ficar fazendo feitiçaria toda hora, porque isso aí com certeza vai levar a um fim inglório. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho mais sobre o funcionamento da magia, né, aqui no Conan RPG, Conan 2D20. Quem quiser seguir viagem com a gente, não esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.